Irmãos, a paz do Senhor. Vamos à nossa leitura bíblica, irmãos. Essa quinta-feira, hoje, Jó capítulo 1, versículo 11. Nós estamos no capítulo 1. É uma boa porção do livro de Jó. O tema da leitura hoje, desse versículo hoje que o comentarista coloca, é a acusação do diabo a Jó diante de Deus. Vamos ler o versículo de número 11, que nos diz o seguinte: o diabo ele tem uma péssima teologia, a teologia dele é muito ruim. O problema é que ela continua ainda ativa, né, nos nossos dias. Ela ainda continua bastante ativa ainda na nossa época, no nosso tempo. Olha quanto tempo tem isso. E quantas pessoas boas estão enganadas por uma teologia fraca, uma teologia mentirosa e fracassada. Vamos nós então aqui ao versículo. Diz o seguinte, versículo de número 11. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Veja bem, né? O pensamento dele. O pensamento do diabo é que se Deus tocasse em Jó, se Deus tirasse de Jó os bens, os patrimônios que Jó adquiriu, recebeu de herança, a gente não sabe direito como isso aconteceu, mas ele acredita que Jó só tem aquilo porque Deus tem abençoado. E ele acredita que Jó só é fiel a Deus porque Deus o abençoa. Então nós já vimos ontem, por exemplo, que ele não acredita em amizade com Deus desinteressada. Ele não acredita que alguém pode ser amigo de Deus e não ter, não apenas por interesse, né? Não apenas porque quer levar vantagens, porque quer ter algum tipo de benefício, mas na cabecinha dele é só interessado. Da mesma forma, irmãos, o que ele mostra aqui hoje com a sua afirmativa é que não existe de forma nenhuma, é impossível. Ele tinha certeza de que Jó blasfemaria de Deus, de que Jó abandonaria Deus assim que ele perdesse todas as coisas. Ele olha para a humanidade e ele vê esse monte de gente perdida, as pessoas perdidas, as pessoas que estão distanciadas de Deus. A terra não foi feita para funcionar sem o céu. O homem não foi feito para viver sem Deus. O homem foi feito para viver com Deus. A partir do pecado original com Adão e Eva, o homem passa a viver sem Deus. E viver sem Deus, irmãos, é um problema sério. Não é simples, não é fácil, não é corriqueiro. Não é fácil para nenhum de nós, irmão, se não houvesse o diabo, se não existisse o inimigo, se não existisse o acusador, ainda assim a nossa vida não seria boa. Algumas pessoas acham que se o diabo não tivesse fazendo aí o trabalho dele, as funções dele, nós teríamos vida boa, não precisaríamos de estar perto de Deus. O problema do homem não é o diabo. O problema do homem não é o sofrimento que ele passa. O problema do homem é viver longe de Deus. O problema do homem é estar afastado de Deus. Quando o homem se afastou de Deus, e aqui a raça humana, quando a raça humana se afastou de Deus, e agora falando de forma individual, quando eu escolho me afastar de Deus, meus irmãos, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso ir morar na Suécia, eu posso ir morar no país mais desenvolvido do nosso mundo. Vá olhar, o Japão é um dos países mais ricos do mundo, e o nível de suicídio lá é altíssimo. O índice de pessoas que se matam, que perdem a vida, e a quantidade de gente que se mata de trabalhar é altíssimo. Por que isso? Por que as pessoas sofrem tanto em outras culturas? Porque nós não fomos feitos para viver longe de Deus. Nós não fomos feitos para viver separados de Deus. O diabo, ele acha
que Jó só é amigo de Deus porque Deus o abençoa. Ele acredita que Jó só está perto de Deus porque Deus está ali multiplicando as coisas dele, está ali prosperando, ajudando e auxiliando. Na cabeça do diabo, na cabeça de Satanás, o relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus, acontece em duas esferas. Primeiro, Deus, ele é carente, ele precisa de adoradores, e na cabeça do diabo, adorador é bajulador. É o cara que fica aí bajulando, né? Oh, Senhor, tu és maravilhoso. Mas o coração não diz isso, é só a boca que diz. Né? Tu és maravilhoso. Oh, não há ninguém igual ao Senhor. Não, não, o Senhor é incrível e tal. Na cabeça do diabo, adorador é assim. Esse cara interessado, esse cara interesseiro, esse cara que tenta mentir para Deus, tenta enganar Deus. Porque o homem é mentiroso, o homem é enganador, o homem é ruim, né? Da mesma forma, o Deus que o diabo acredita existir também não existe. Porque é o Deus que é carente, que está aí atrás de bajuladores, que fica procurando bajuladores, e fica então dando presentinho para as pessoas, fica então dando casa, dando carro, dando coisas corriqueiras e coisas pequenas deste mundo, porque ninguém leva nada disso para a sepultura, irmãos. Ninguém leva carro para a sepultura, ninguém leva casa para a sepultura, ninguém leva mansão para a sepultura, ninguém leva dinheiro para a sepultura. No final da vida, quando a vida acabar, quando a nossa vida terminar, do que vale os presentes que Deus te deu? Esses presentezinhos que o diabo acha que é grande coisa. Isso não tem valor nenhum diante de Deus. De nada. Então, na cabeça do diabo, Deus é esse ser que fica aí bajulando as pessoas para as pessoas ficarem atrás dele e sentirem-se dependentes dele. Totalmente equivocado. Uma teologia fajuta e falida. O problema é que essa teologia está ativa nos nossos dias. Essa teologia encontra muitos corações desavisados no nosso meio. Pessoas que acreditam que se fizerem determinadas coisas para Deus, Deus fará coisas de volta para elas. Eu vou entregar o meu dízimo para o Senhor abençoar as minhas finanças. Eu vou à igreja hoje buscar a minha bênção. Eu vou lá para adorar o Senhor, porque assim que eu adorar Ele, Ele vai vir a mim, Ele vai vir na minha casa, Ele vai abençoar minha casa, vai abençoar minha vida, vai abençoar minha família. Esse é o pensamento do diabo, irmãos. Esse não é o pensamento de Deus, não. E aí Jesus vai dizer para nós que Deus procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele não precisa de lugar para adorar. O verdadeiro adorador, ele não precisa de hora para adorar. O verdadeiro adorador, na verdade, é um homem uma mulher que se relaciona com Deus como um filho e como uma filha se relaciona com o pai. Não é por interesse. Não é porque quer uma casa, porque quer um carro, porque quer a saúde, porque quer um emprego. Não é por causa disso. Se relaciona com Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode dar. É nessa que o diabo perde. Mas infelizmente, irmãos, muitos dos nossos irmãos acreditam nessa teologia. Nessa teologia de que se Deus me abençoar, eu sirvo Ele. Se Deus me abençoar, eu ajudo Ele. Eu faço servicinhos para Ele. Mas se primeiro Ele me abençoar. E não é assim. Não é desse jeito. Nós somos convidados por Cristo a sermos verdadeiros adoradores, homens e mulheres que se relacionam com Deus simplesmente por quem Ele é. O que Ele pode fazer, Ele faz quando Ele quiser. Mas nós não estamos interessados no que Ele pode nos dar. Nós estamos interessados nele. E é por isso que nós nos relacionamos com Ele. Porque nós o queremos. Queremos ter amizade com Ele. Queremos ser amigo dele. Amém? Deus os abençoe. Fiquem em paz.